Você tem um peixe podre na mão, coloca na mesa. Mas coloca em cima, não põe embaixo, não. Se você esconder o peixe podre, meu amigo... Você não vai usar. Daqui um mês ninguém mais entra no escritório, né? Vai todo mundo embora. Exato. Se você colocar em cima da mesa, ninguém vai aguentar, então não, vamos matar ele agora. Todo mundo junto. No contexto da gestão integrada, o envolvimento de parceiros de equipamentos engerados é primordial para impulsionarmos a colaboração e trabalhar em conjunto para encontrar as melhores soluções para os projetos. Hoje, o papo será com o executivo de vendas de uma empresa que é destaque global em equipamentos para mineração. Vamos falar como a colaboração entre diferentes stakeholders tem sido fundamental para o sucesso nas vendas e para trazer bons resultados para todos os envolvidos. Não dá para perder. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, de novo, com meu amigo, co-host Gustavo Roberti, estamos aqui em mais um episódio. Fala, Gustavão! Fala! Beleza? Beleza, 7ª temporada bombando. Tema de quê? Qual o tema? É. Transformação pela colaboração. O Jó fica fazendo pegadinha na gente, quase enrola a língua aqui, né, cara? Cada hora ele traz uma frase diferente. Ainda bem que transformação e colaboração é o que a gente faz, né? Mas lá no 20º episódio da 7ª temporada a gente vai estar craque. Ah, sem dúvida, cara. Começando, então, essa 7ª temporada de sucesso. A gente tá onde, hein? Eu já não sei se a gente tá em BH, se a gente tá em São Paulo. Onde é que a gente tá? Estamos em São Paulo. São Paulo agora, São Paulo. São Paulo. Bem, de volta à capital aqui paulista, né? Hoje um episódio especial, hein? Cara, a gente teve feedback, né? Se a gente olha pro nosso tema, quantos que a gente fez sobre equipamentos, hein? Cara, depois de 7 temporadas que a gente consegue trazer um fornecedor de equipamento aqui. Fantástico, cara, fantástico. Mas esse cara que veio só hoje... De 7 em 7. 7ª temporada, 14ª e aí vai. Ou seja, pessoal... Fornecedor difícil. Mas eu vou te aguentar mais 7 temporadas? Não sei, eu não sei. Acho que a gente, né... Vai ter o livro já, hein? Se sair o livro antes da 14ª, a gente para. Então tá, beleza. Mas brincadeira, pessoal. Então hoje o episódio muito bacana, né? Quando a gente fala de colaboração em projetos, equipamentos, a gente não poderia deixar de fora. Então, a gente demorou um pouquinho muito, né? Demais, mas é uma honra ter aqui conosco Ricardo Takeda. Ricardo, obrigado por aceitar o convite conosco, meu amigo, né? A gente que agradece, tá? Fico muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. Você vai perguntar para ele se chama ele de Ricardo ou de Takeda? Aí eu vou mudar depois, então acho que não adianta. Eu já parei de ter com isso, né? Daqui eu vou falar, não sei, né? Vamos inventar um negócio diferente. É melhor. Takeda a galera conhece. Takeda é melhor, né? Takeda Já ficou... É porque Ricardo tem muito na comunicação. Takeda e dá uma filtrada. O Edu já é Edu. Olha lá. Né? Aqui a gente, além do Takeda, né, pessoal? Então, mais uma vez conosco na 7ª temporada, Eduardo Franklin. Prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer estar aqui com meu amigo aqui também, Takeda. Grande Edu. Grande abraço. Prazer é nosso. Dividimos bastante evento ano passado, né? Então, agora tem uma resenha muito boa falando sobre equipamento. Pessoal, gostaria de apresentar primeiro, né, o Ricardo Takeda. Ricardo, que ele é um executivo, né, que trabalha muito tempo em mineração, né? Muito tempo na temática de equipamentos. Tem uma sólida carreira na implantação de grandes projetos. Takeda, obrigado aí pela presença conosco, né? Mais uma vez. Sempre na resenha, né, comigo, com o Edu, ou seja, sempre bom, assim, acho que o conhecimento que você tem de mineração, de projetos, e sem dúvida vai ser um papo muito legal. Legal, eu agradeço bastante mesmo aí a equipe da Verum, né? Agradeço a toda a equipe já, desde já. De novo, muito lisonjeado de estar aqui. Eu sempre acompanhei, né, os podcasts e falo, o fornecedor não está aqui porque custa caro não, e é difícil. É porque a gente foi menos privilegiado, porque eu sempre quis estar aqui. E foi uma grata surpresa quando eu recebi o convite, né, da produção. Falei, nossa, que bacana, né, poder estar aqui representando, né? Não apenas a empresa ou eu, mas acho que o mercado como um todo, todos os nossos pares, né? Acho que a gente tem essa colaboração, que é o que a Verum prega muito. Exato. Boa. Então, fica assim, tranquilo que a gente não vai apertar o fornecedor aqui, não. Aqui é colaboração. Aqui é colaboração. Mais tranquilo aí. A gente chama de parceiro, Gustavo, né? Em vez de fornecedor, né? Exatamente. Mas, Takeda, para quem não te conhece, né? Você pode falar um pouquinho assim da sua trajetória, da tua formação e, né, seu background em relação também aonde você está aqui, a Metso. Bacana, legal.
Bom, pessoal, então, novamente, bom dia a todos. Bom dia. Bom, não sei se vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da nossa audiência lá, quando vai querer ver. Isso aí. Bom, não faz tanto tempo assim, né? Mas eu iniciei minha carreira, né? Contar um pouquinho de mim rapidamente. Eu iniciei minha carreira vendendo ovo, né? Não era longe de pensar em engenharia, né? Meu pai sempre foi comerciante. Que legal. Então, a minha infância, né? Voltando um pouquinho, mas bem briefing, foi sempre acompanhar meu pai, que foi um comerciante. Ele teve comércio de ovos, ele teve pesqueiro, teve uma pista de mini bug com mini motos, teve academia de tênis. A gente teve uma academia de tênis em Sorocaba. Tudo em Sorocaba. Pô, me interessei, hein? De 88, quando inaugurou, e a gente encerrou as atividades em 2012, quando me mudei para Belo Horizonte, né? Já estava na Metso, trabalhando em mineração. Então, assim, eu comecei minha carreira no comércio, junto com meu pai, né? Falo no rabo do meu pai lá, e onde ele estava, a gente estava junto. Colocava a gente para trabalhar desde pequeno. A gente começou cedo, vendendo ovo, atendendo o pessoal no pesqueiro, atendendo o pessoal na academia de tênis, na pista de mini bug. Então, foram vários comércios, né? Ele mexeu com um pouquinho de tudo. Tirou mel de abelha. Então, esse foi o meu início de carreira. E aí, decidi fazer engenharia e... Por estar em Sorocaba, que é um polo industrial bacana, tem bastante indústria, fui convidado para fazer um estágio na Bardella. Fiquei na Bardella por 8 anos, acabei me formando, sendo contratado. Subi na primeira máquina de pátio no Porto do Tig, da Vale. Que legal. Em 2001, como estagiário. Naquela época, estagiário ainda tinha autorização. Hoje em dia já é mais difícil, né? Ter o estagiário acessando, mas tudo acompanhado com a equipe da Vale. Sim. Naquela época já tinha essa política de segurança muito forte, né? Sim. E aí subi no mastro lá da empilhadeira recuperadora e tal. Foi o meu primeiro contato com a mineração, vendo as pilhas de minério, né? O pellet feed, né? Pretinho, bonito, na hora de tomar banho, fica quem é da mineração sabe, né? Exato. Mas muito legal. Então, aí eu, pela Bardella, eu conheci, mas eu atuava mais em petróleo e gás, né? Ia muito para o Rio de Janeiro, né? Sempre nessa área comercial. Na verdade, na Bardella eu iniciei na engenharia, passei pela qualidade, parte fabril, mas talvez pelo meu perfil, o pessoal acabou, os próprios engenheiros da época, o diretor, o pessoal acabou me guiando um pouco para a área comercial, que eu sempre fui um cara comercial, me considero um cara do comercial, né? E fui muito feliz com essa parte da carreira, né? E aí, por conta disso, depois de 8 anos na empresa, tive uma oportunidade para se juntar à Metso, e aí estou há 16 anos agora. Então, 24 anos mais ou menos de estrada nessa área de equipamentos, né, no Brasil. E sou apaixonado pelo Brasil, pelo nosso país. Acho que a gente tem um país fantástico para ser desenvolvido de uma forma bastante produtiva. Gosto muito disso, né? Então, sempre tentei pautar a carreira nesse sentido, né? Então, aí, 24 anos, Bruno. Não é tanto tempo assim, né? Tem, com certeza, convidados tem muito mais janela, né? Mas, sem dúvida, tive muita experiência, né? nesse período que a gente quer contribuir e poder compartilhar um pouco também disso, né? Com os telespectadores aí. Isso. Tomou famão, né? Antes, né? Você, 24 anos ali, ele tá bem conservado. Diferente de você, hein, Gustavo? O Gustavo não... Depois você fala para ele o que você fez. A Metso cuida bem do... Eu acho que eu vou entrar na Metso, vai. A Vera tá pesada. Eu também tô precisando, viu, pessoal? Tá duro. Cabelo branco. Um leão por dia não dá, não. Acho que a Metso cuida melhor. Mas também, assim, eu fico... muito feliz realmente de estar aqui, porque eu acho que esse trabalho que vocês trazem de compartilhar, de trazer profissionais, é aquela coisa do mão na massa, é aquela coisa de ouvir quem realmente... As experiências, tem história para contar, né? Histórias reais, então é um aprendizado grande, né, para os telespectadores, para quem está vendo. Eu acho que o podcast é uma oportunidade de aprender, né, um pouquinho sobre o mercado, né, a dinâmica e tudo que acontece. Sim. Fala um pouquinho da Metso para nossa audiência aí. Ótimo. Obrigado, Gustavo. Bom, a Metso, né, eu sou muito feliz em falar da Metso porque eu tenho essa história, né, com essa empresa, uma empresa finlandesa, né, que trabalha nessa área de soluções para mineração, linha de agregados também, né. A Metso já teve a linha de papel e celulose, mas aí houve uma cisão, né, recentemente, e aí hoje é outra empresa, que é a Valmet. Então, ela já atuou em outros mercados. Hoje, o foco da Metso maior está em mineração e agregados. Ela atuava também numa linha de reciclagem, tanto de metais quanto de reciclagem de construção civil. Também ela acabou saindo, né, vendendo a linha, e hoje o nosso foco maior é agregados e mineração, né?
E a Metso acabou tendo uma fusão recentemente, em 2020, com a Autotec. Então, a gente até teve um período da história ali, ficamos como Metso Autotec. E aí, Sim, eu lembro. Aí, recentemente, em 2024, 2023, aí decidiu-se mudar o nome e voltar a ser Metso, que é um nome já consolidado, né? Exatamente. E os clientes conhecem. Mas a fusão foi muito positiva, eu acredito. A empresa ficou mais forte em termos de portfólio, né? Em termos de know-how. E hoje eu vejo que a Metso ela consegue entregar uma solução praticamente completa para o que tange na parte da mineração da usina de concentração. Vocês, quem assiste os podcasts da Verum puderam aprender que mineração é muito mais do que concentrar o minério, né? Que é a parte, tem muita coisa que engloba esse mundo da mineração, né? Então, no que tange a concentração, ali, a parte da logística, a gente tem um portfólio bem completo. Então, é uma empresa bacana, acho que bem sólida no mercado, né? Sim. Bem conhecida. Então, eu fico feliz em falar, porque eu gosto de trabalhar na Metso e acho que é bacana, né? Mas, como eu falei, no Brasil, a gente tem aí também players que são importantes e aqui eu faço, né, essa menção, porque eu acho que o mercado como um todo se complementa para que a mineração Cada um seja no seu sucesso. nicho, né? Exatamente. E pegando esse ponto de projeto de capital, até nessa temática, né, de transformação pela colaboração, que é o tema da 7ª temporada, quais são os principais desafios que você entende hoje que tem em projetos de capital, Takeda? Perfeito. Bom, a gente vai falar muito sobre bater na tecla dessa questão da comunicação, né, da colaboração. Os desafios que já são conhecidos, né, assim, licenciamento de projetos, menos burocracia, mais agilidade, são desafios que vocês vão tratar em outros episódios. Eu queria aqui voltar um pouco à nossa atividade. Que Sim, isso acho que conectado a ser um parceiro de equipamento. Exatamente. Isso aí. Então, eu sinto, tá, assim, indo bem direto ao ponto, vamos falar um pouquinho antes dos stakeholders. Quem são os stakeholders na mineração? Existem muitos stakeholders, como todos sabem, né? Temos a sociedade, né? Quem compra o minério, quem produz o minério, que são, nesse caso, nossos clientes, nós como fornecedores. Mas nós temos empresas de construção, de montagem eletromecânica, empresas de elétrica, temos empresas de engenharia, né? Empresas de EPCs, EPCMs, as consultorias, né? Eu acho que a Verum se enquadra muito nisso, e consultores independentes também, laboratórios, né? Centros de teste, centros de tecnologia. Tudo isso é para quê? Para a gente fazer mais por menos, fazer o melhor, separar o minério da maneira mais adequada, mais amigável, respeitando o meio ambiente, respeitando todas as normas, né? E eu acho que os fornecedores entram nesse cenário para meio que unir esses dots, unir esses pontos e tentar entregar para o cliente uma solução que seja mais adequada, né? Custo-benefício e tudo mais. Então, um desafio que eu vejo, Bruno, é que as empresas possuam uma comunicação mais neutra, uma comunicação mais técnica, mais genuína. Porque eu entendo que assim, todo mercado é assim, né? Cada stakeholder tem lá o seu próprio interesse. Sim. Então, tem o meu interesse de vender o equipamento e tal, outro tem interesse de vender o serviço da engenharia, tem interesse de vender uma consultoria. Exato. E eu sinto que a gente poderia ser um pouco melhor nesse trâmite da gente realmente usar o expertise de cada um de uma forma mais neutra, ou seja, mais técnica, voltado na técnica, independente do resultado. Porque eu acho que o resultado ele é uma consequência, né? Isso já é bater na tecla. O resultado é consequência daquilo que a gente planta, né? Sem dúvida. Mas quando há uma colaboração mais efetiva, né, sem focar só nos interesses comerciais, mas eu acho que o cliente ganha. E a mineração ganha e todo mundo ganha, sabe? Claro. Então, esse é um desafio que eu vejo hoje. Não que esteja ruim, eu acho que a gente evoluiu muito. Em todos os sentidos, em conhecimento, evoluímos em BIM. Hoje em dia você tem software de simulação. Não se faz mais projeto sem ser 3D. Se tornou um padrão, que é muito legal. Então, isso é bom até para os stakeholders que não são da área conhecerem um projeto, entender os impactos daquele projeto. Mas eu ainda entendo que no detalhe da usina, se houver mais colaboração, a gente consegue colocar
o custo mais adequado, mais segurança, né? Uma operação mais amigável, fazer com que os revestimentos durem mais tempo, enfim, tudo aquilo que se deseja de uma usina. Né? Um custo baixo, uma boa produtividade, uma Excelência segurança. operacional. Né? Eu acho que essa colaboração entre as empresas, ela pode melhorar. Então, falando do desafio que eu vejo claramente, eu vejo como esse. Né? No tocante a saber fazer, saber minerar, no Brasil nós somos expertos. A gente somos exporta referência. tecnologia, somos referência. A gente manda gente para o mundo todo para auxiliar. Assim como a gente também aprende, acho que o benchmark é legal, né? Sem dúvida. Mas o Brasil é referência, né, gente? A gente tem que também... Sim. E talvez é uma evolução natural, né? A gente, pelo expertise técnico, talvez em cada disciplina, a gente teve uma linha de visão. E, consequentemente, a gente tem uma visão muito ensilada, né? Que é um tema que a gente até trabalha muito, né, Gustavo? De como que a gente conecta esses silos e através da colaboração com o método, senão ficar abraçar a árvore, para olhar o melhor para o projeto. Em cima desse desafio que você trouxe, né? Ou seja, voltado como que a gente avança em colaboração. E aí, trazendo o desafio da comunicação. Aí eu queria explorar de vocês dois com visões diferentes, né? Ou seja, Eduardo, aí vou pegar o Eduardo, como a gente atua muito com o chapéu do owner, né? Qual é a visão do owner, quais são as alavancas e dores para que a gente avance nessa colaboração. Então, eu queria que o Eduardo trouxesse esse olhar. Bacana. E aí, Takeda, eu queria que trouxesse o olhar do fornecedor. Ou seja, como a gente traz alavancas e quais são os obstáculos que a gente tem que transpor para que a gente chegue num denominador comum. Né? Perfeito. Excelente. Bom, vamos lá, excelente pergunta, Gustavo. E eu já fui cliente do Takeda, né, Takeda? Já, passado, não muito distante. Sim. Eu acho que o Takeda comentou, Gustavo e Bruno, acho que é muito importante essa questão. Acho que a partir do momento que o cliente enxerga que o especialista ali, o fornecedor, né, de equipamentos, ele é o especialista, é o que tem mais know-how, detém esse know-how do equipamento. Quanto antes ele trazer para a mesa esse fornecedor, lá às vezes no estudo ainda de FEL, né, de viabilidade, etc., ele vai ter ganhos muito produtivos nesse aspecto. Além também da questão de padronização. Né? Hoje ainda eu acho que um dificultador que atrapalha demais toda a cadeia, aí, não só de fornecimento, da gestão de projetos de uma maneira geral, é às vezes a personalização demais de alguns equipamentos e materiais, que isso encarece o custo, dificulta, gera um desperdício, ponto, né, na engenharia. Então, às vezes você vai dimensionar uma fundação para um britador, para um moinho, que se você tivesse lá atrás colocado um equipamento padrão que vai ter tanta eficiência quanto ele, seria mais barato. Né? Então, acho que isso aí... Mais rápido também. Mais rápido, exatamente. Então, acho que essa questão do envolvimento e entender que o especialista ali é o fornecedor, é a projetista, é a contratada, né? A montadora, etc., facilitaria aí, né, Takeda, essa cadeia aí. Não, é verdade. Não, excelente, Eduardo. Você, assim... o dedo na ferida. Já foi no alvo. Abriu. Agora, Takeda, vai. Agora essa barroca. E a gente nem combinou, o que é mais Nem legal. combinou, né? Tá combinado no script. Mas, assim, total, tá? Como eu falei dos projetos 3D, hoje foi uma evolução. A gente tem que reconhecer quando a gente evolui também. Sim, bacana. É legal. A gente melhorou muito. Mas esse ponto é bem legal que você trouxe. Inclusive, as empresas fornecedoras, a Metso e outras, né, estão seguindo muito nessa linha Exatamente. de padronização. Porque também do nosso lado, pensa, hoje no Brasil, eu vou dizer assim, en passant por cima, a gente deve ter aí mais de 300 moinhos rodando, metros. Assim, talvez alguns já não, né, mas assim, é uma lista enorme, são muitos equipamentos, cada um desenhado de uma forma única. Exatamente. Entende? Claro, muitos itens similares e tal. Mas e se fosse mais padronizado? Exatamente. Será que não facilita não apenas o projeto, vou até extrapolar? A operação, spare parts. Tudo. Spare part, a manutenção, a forma de dar... Imagina se... Tudo bem, fornecedores têm que ser diferentes, existem várias empresas. Eu adoro a concorrência, acho que a concorrência é o que faz a gente crescer. Exato. Oxigena nosso sangue para a gente ser melhor, né? Nos provoca a ser melhor. Mas... se tivesse tudo do mesmo jeitão ali, né? A cara de operar, né? a parte da lubrificação, que é fundamental nos moinhos, nos britadores, nos equipamentos como um todo, se tivesse o mesmo jeito, a mesma... né?
eu acredito que a operação ganharia muito. Porque o turnover dentro de uma mineração ela é muito alto. Pega minas que são extremamente remotas, né? A gente sabe que é difícil um profissional que às vezes não é do local e que não tem ainda uma expertise para uma determinada atividade, você tem que mandar alguém de fora. Muita gente de Minas, que é o berço da mineração brasileira, acaba indo para os sites para fazer um trabalho, mas o profissional acaba, por questões familiares ou outras questões, não ficando tanto tempo, às vezes, naquela mineração. Exatamente. Então, se perde uma expertise. Mas se os equipamentos nesse universo da usina fossem mais padronizados, poderia ajudar. Sem dúvida. Então, eu acredito no futuro isso ser mais implantado. Hoje, já aproveitando para falar um pouquinho da Metso, né? Porque representa a Metso, mas mas como exemplo, todos os fornecedores têm essa linha. A Metso tem padronizado até moinhos, que são equipamentos tidos, né, como nossa, tem que ser um de cada jeito. Não, a gente tem um moinho padrão hoje. E já temos 2 no Brasil em andamento que a gente vendeu tem pouco tempo. Não, isso eu ia perguntar. Tem algum case de desenvolvimento junto ao cliente, né, de fidelização para que a gente já avance nisso? Existe algum case que você pode citar? A gente já tem, não nenhum case escrito, mas a gente tem, por exemplo, alimentadores de placa. Alimentador de placa é eu falo como mineiro, é um trem conhecido, um trem que não tem erro. Então a Metso fez que mudar, não. Talvez alguém enxergou isso já no auto management, ouvindo nós que somos a voz do cliente, né? Nós somos a ponte, né? O comercial é a ponte entre os stakeholders e a empresa, né? Então, assim, muita gente já ouviu, né? E a diretoria está, assim, investindo muito, já há muito tempo, em algumas linhas de produto que são padrão. Apron Feeder tem, por exemplo, padrão. Padrão. Tamanho padrão, tudo padrão. Pensa, engenharia. Eu te entrego uma engenharia hoje, no mesmo dia de um alimentador. Toda 3D, BIM, datasheet, tudo. Pronto, tá aqui. Ó. Já mando fabricar no outro dia. Ganho prazo, reduz, sabe? A forma de operar. Então, é uma tendência bacana, um ponto muito legal que você comentou. Boa. Pegando o gancho agora no que você comentou, Gustavo, eu gosto muito de falar assim, né? Representamos empresas multinacionais, empresas brasileiras, empresas grandes, mas no final das contas somos todos profissionais, somos pessoas, somos seres humanos, né? E eu sinto que a colaboração, né, ela tem um viés aí que nós mexemos com pessoas, cada um é de um jeito, né? Eu penso de um jeito, Bruno de um jeito, você, Edu, cada um, né? Então, a gente precisa vestir calçar o chinelo da humildade, falar, pô, eu sou humilde, gente. Então, assim, não significa que eu não tenho que saber tudo. Então, eu represento a Metso, não preciso saber tudo. Mas agregar é uma coisa bacana. Então, assim, e a humildade traz isso. Pô, peraí, o cliente tem um desafio ali. Esse desafio aí, bacana. Eu tenho parte do conhecimento, mas eu não sou. Então, eu vou agregar. Quem que pode vir ajudar? Opa, tem outro cara aqui que pode vir. Empresas diferentes, consultorias. O cara, às vezes, da própria empresa que eu trabalho, ou alguém do próprio cliente que já viveu algo. Fantástico. Esses dias me ligou um colega da mineração, que é a ArcelorMittal, me ligou um colega e falou, pô, tá aqui, me dá uma ajuda aqui e tal. Eu falei, cara, sabe como é que eu vou te ajudar? Perguntando para outras pessoas que já viveram isso que você precisa. Beleza, dá 2 dias. Aí vai. E esse é um trabalho também do comercial, né? Conhecer as pessoas, e conectar os pontos, né? Exato. Uma coisa que vocês fizeram recentemente no C2, fantástico. Exato. Então, assim, não tem nem... Quem acompanha sabe, né, do trabalho. Eu sei da importância disso, porque numa conexão bem feita, cara, você pode resolver um problema que às vezes o colega ia estar lá, batendo os pinos, gastando dinheiro, tempo, né? Então, assim, isso é uma coisa que requer também humildade, né? Porque, pô, vamos ser humildes, pô, eu não sei isso. Não é uma resposta muito boa, às vezes. Sem dúvida. E ter conhecimento do que você vai agregar valor, né? É o ponto que você trouxe. Você trouxe um ponto que eu quero avançar dos 2 pontos que vocês trouxeram aí. Bacana. E conectando o ponto do C2. Né? A gente fez, né, o lançamento do mercado em outubro do ano passado. Logo em seguida, a gente fez uma série de escutas ativas, né, dos diversos parceiros. Fantástico. Eu vou trazer para a mesa aqui que a gente teve de alguns aprendizados em relação aos equipamentos. Né? E vieram 2 pontos em relação até à produtividade. O que a gente trouxe? Como que o Brasil poderia, né, a mineração de forma geral, poderíamos ser mais produtivos em relação à implantação de projetos. E aí, né, 2 pontos vieram para a mesa. Um é a padronização, ou seja, de projetos e como que a gente traz isso para equipamentos, né?
E o segundo, engenharia de valor, que está conectado com o que você trouxe aqui agora. Ou seja, como é que eu entendo cada ator, né, no seu eixo, de como que eu vou trazer, né, uma melhor engenharia para aquele projeto, tirando a especialidade de cada parceiro. Né? Perfeito. Ou seja, esse é um ponto que já está estabelecido. Né? A gente tem consciência que a gente tem esse problema. Sim. O que impede a gente avançar nisso? A gente discutiu um pouquinho aqui agora também. Né? Claro. E eu quero trazer agora né, colocar uma pimentinha a mais, não está no roteiro, não, eu colocando sempre fora do roteiro. Na visão de suprimentos, a gente até discutiu isso hoje no café da manhã. Exato. Como que eu trago isso eventualmente numa visão, que seja até no World Involvement, trazer essa visão, né, dos parceiros, mas como trazer isso também sem tirar a competitividade do bid? Né? Acho que o mercado ele identificou que a gente tem esse problema, que a gente precisa ter mais padronização, a gente precisa ter, né, mais engenharia de valor. Exato. E a gente está hoje tentando achar o como fazer isso. Eu queria aproveitar, né, aí de novo, né, um owner e um parceiro. Como é que vocês enxergam que a gente poderia resolver esse problema? É um excelente desafio. Você quer fazer um complemento aí? Como é muito difícil, começa pelo Eduardo. Boa. Eduardo pode ajudar a abrir um pouco a cabeça. Shoryuken, né? Mas é legal discutir os desafios. Mas acho que, e tudo bem, talvez a gente não tenha resposta, né? Acho que fica uma pergunta, acho que assim, Sim. quais lições aprendidas que a gente pode evoluir. Sem dúvida, Bruno. Eu assim, de novo, eu acho que eu vou na linha aí que eu acho que é questão, acho que muito ainda cultural, aí Brasil, falando Brasil, né? Tem essa questão ainda muito dos fornecedores, dos parceiros, na verdade. O projeto não está acima de tudo. Então, os interesses ali de cada parte. Então, acho que tem que começar a mudar um pouco esse mindset. E a questão contratual. Né? Então, o contrato, né, em alguns casos, é o contrato que manda na relação. Quando a gente faz um contrato que seja benéfico, talvez para todos, e mitigue riscos, etc., com esse espírito mais colaborativo, vai facilitar demais. Eu acho que esse engajamento, quanto antes... Eu vejo que a cultura ainda é muito enraizada, né? A gente tem uma cultura muito adversarial. Exato. E a gente já teve alguns Verumcasts com essa temática. E a gente precisa trabalhar o mindset para a gente evoluir nesse conceito mais colaborativo de que o importante é o resultado do todo e não o resultado das partes. Exatamente. E aí, Takeda, eu não sei se você também vai ter essa resposta, mas entendendo a Metso como uma fornecedora global, no mercado externo, existe algo diferente? Ou seja, existe algum avanço diferente do que a gente tem aqui, onde a gente já pode olhar para lá e falar assim, lá a gente consegue ter uma outra visão, porque culturalmente eles já estão num estágio mais avançado e funciona dessa forma. Excelente pergunta, Gustavo. Pessoal, acho que é uma reflexão excelente que está na mesa. Existe nesse desafio oportunidades para os clientes, né? Sem dúvida tem oportunidade para os clientes melhorarem no final das contas. Bom, quero começar voltando um pouquinho no tema da padronização ainda. Um desafio, por exemplo, você tem às vezes as normas, você tem todas as normas, às vezes não. Tem as normas internacionais, nacionais que regem como é que você tem que projetar uma determinada máquina, um determinado equipamento. Suponhamos que a gente siga todas as normas e o projeto o equipamento. Mas aí vem também as empresas, cada empresa também desenvolveu o seu próprio método e às vezes uma especificação X, né, seja do cliente final ou seja de uma empresa parceira, um EPCMista, uma empresa de engenharia, ela diverge do que rege às vezes uma norma para ser um pouco mais conservadora. Isso somado, um pontinho daqui, um pontinho dali, quando você pega um equipamento que é engenheirado, que é cheio de peças e partes e tal, dificulta ou até atravanca a possibilidade de você seguir numa padronização que traz benefícios para o cliente. Então, esse é um exemplo de que se você fizer uma analogia desse exemplo, está um pouco na questão cultural. Pô, mas eu sempre projetei dessa forma, não vou mudar a especificação. E talvez até setorial também, né? Como é que eu trago o setor para fazer isso, né? Síndrome de Gabriela, né? Exato, síndrome de Gabriela. Sempre assim, sempre fiz assim. Exatamente. E é isso, Gustavo. Então, a cultura, ela é importante, mas a cultura daquele eu sempre fiz assim, deixa assim, não vamos mexer. Isso vale também, gente. Nós estamos falando de IA hoje em dia, ou inteligência artificial, IA. Né? Já teve o nome de indústria 4.0 lá atrás, que acho que evoluiu. Né? Tem muito desafio ainda daquele tema de 6 anos atrás. Hoje fala-se muito de inteligência artificial, está evoluindo todos os dias. Né? Sim. Um dos primeiros entraves que você tem quando você quer deixar uma planta mais autônoma é a cultura. Exatamente. Cultura de quem opera, cultura de quem contrata, cultura de quem compra.
Pô, mas eu vou investir num trem que, né? Computador vai lá, mas o operador... Não. Então, assim, tem muito da questão cultural que eu acho que a barreira cultural a gente só consegue quebrar, no meu ponto de vista, com conhecimento. Claro. A partir do momento que eu conheço, tecnologia nova, vamos falar de tecnologia nova. Um equipamento que produz a mesma coisa gastando menos energia, gastando menos consumível, né? Amigável ao meio ambiente, contribuindo com a questão da redução de emissões, né? Que eu acho que é uma pauta que ela não volta nunca mais para trás. Sim. Então, você tem um equipamento e tal. Então, quanto mais a gente conhecer, e nós somos parte integrante desse... Nós temos esse papel de levar informação para os stakeholders. Ninguém é obrigado a saber. Então, se eu projetei algo novo, eu tenho que, né, colocar informação, compartilhar, explicar 1, 2, 10 vezes, bater dar murro em ponta de faca mesmo, no português claro. E, gente, vamos lá. Então, a gente também tem um papel de educacional, né, de trazer a nova tecnologia, de trazer o novo, de trazer temas como a padronização para a gente contribuir, para a gente poder melhorar. Eu sinto que lá fora existe o mesmo conceito. Não vou generalizar, porque o mundo é muito grande, né? O mundo da mineração a gente fala que é pequeno, mas pegar o mundo todo é grande, né? Então, assim, eu já vi usinas extremamente autônomas. Eu tive na mina da Boliden, uma das minas da Boliden na Suécia. Cara, é impressionante. Você entra dentro da usina, primeiro que é tudo coberto, porque lá neva pra caramba e não daria para operar na neve, né? Sim. É tudo coberto. Pouquíssima gente dentro da usina trabalhando, muita coisa autônoma. Aí entrei na sala de operação, no control room, cara, um monte de gente, um monte de painel, instrumento, assim, coisa de primeiríssimo mundo. Né? Sim. No Brasil, nós estamos tendo muita coisa também nesse sentido. Muitas empresas investindo, Vale e outras empresas investindo pesado também. Mas assim, o que eu vi lá, ainda eu acho que supera um pouco do que a gente tem aqui nesse aspecto, né? De automação. Claro, tem outros aspectos, como você trouxe, que o pessoal lá fora faz e tal. Mas a cultura, ela existe em todos os lugares. É difícil de você mudar radicalmente, né? Mas também é parte nossa, e é nosso papel ser parte dessa transformação. Exato, puxar, né? Puxar, porque assim, a gente lança um produto novo, legal. Pode economizar, pode trazer benefícios que até brilha os olhos, até supera a expectativa da gente. Até da gente desconfiar, né? Fala, pô, mas é muito bonito isso daí. Mas cabe a nós ir lá, testar, divulgar, explicar, divulgar, participar de seminários técnicos. No Brasil, nós temos vários aqui para mencionar. Dentro da própria Exposibran, nós temos painéis técnicos do ABM, né? A ABM promove painéis técnicos, a própria Abimac, enfim, várias instituições promovem esse tipo de discussão. Acho que a gente tem que participar. As universidades, nós temos o ENTIM, tem vários painéis e simpósios. Então, assim, estou querendo trazer vários temas na mesma pergunta, né? Mas eu acho que essa colaboração de todas as partes, de divulgar mais a informação, de trazer o novo e colocar isso de uma forma didática, simples, para que todos entendam, começa, peraí, esse bicho não é tão difícil assim, deixa eu começar a empreender um pouco mais. Exatamente. E da parte do investidor, da parte vamos falar assim, dos diretores mesmo, que estão tomando decisão dentro das mineradoras, eu queria fazer aqui um apelo para que o pessoal tenha mais coragem também. Coragem de mudar. Sim. Confia no fornecedor. Né? Não falo só como Metso, todo o mercado. Tem muita gente boa estudando muita coisa nova para trazer para a mineração e torná-la mais sustentável, torná-la mais rentável, torná-la mais amigável, mais segura. Sim. Então, o apelo que eu faço para que haja mais essa credibilidade, abertura e coragem para o pessoal falar, eu vou investir no novo, vamos ver como é que vai rodar. E eu te falo, tem muito cara no Brasil que minera, empresas familiares, e tem muita coragem. Fazendo coisa muito legal. Legal. Pegando esse histórico, você já vê alguma evolução nesse mindset? Ou seja, comparado a 10 anos atrás? Ou seja, a gente já avançou? Primeiro que nós temos aí uma geração nova, né? Sempre teve, né? Sim, sempre vai ter uma geração nova. Exato, mas agora... Sempre, nós somos uma geração nova que vai ter influências da época. A geração mais nova, vou falar da galera de 35 menos, é uma galera que vem com um mindset muito legal. Galera que... Você fala de inteligência artificial, eu estou anos-luz para trás dessa galera. O cara pode contribuir muito com o nosso trabalho e torná-lo mais eficiente. Com certeza. Isso daí numa escala de uma indústria, ou de uma mineração, ou de uma petroleira, pode contribuir demais. Sem dúvida. Esse é um ponto, né? Que é legal.
Outra evolução que eu vejo nítida é benchmark. Hoje em dia a gente tem internet, tem drone. Antigamente, o vizinho tinha uma mineradora aqui, o vizinho ali, o cara nem sabia o que ele tinha. Hoje em dia, você sobe com um drone ali, com 10 minutos, você vê a mineradora. Nem precisa, todo mundo posta. Tá aí a informação. Então, a informação ela tem muito mais poder porque nós temos podcast. Né? Podcast, quando eu era criança, o que é isso? É doce, comer isso aí? Só tinha Domingão do Faustão lá, né? Domingão do Faustão, Gugu, né? Gugu, né? Então, assim, cara, eu vejo muita evolução. Eu vejo muita gente com vontade de fazer, mas eu acho que ainda falta, principalmente da alta liderança, coragem para encarar o novo. Sim. Perfeito. E nessa temática de coragem, encarar o novo, né? Fala um pouco de inovação e tecnologia, né? Excelente. Então, eu queria trazer esse ponto para a mesa. A gente falou de colaboração. Como é que você enxerga hoje no nosso setor, né, na mineração, essa abertura para inovação e tecnologia? Acho que é legal trazer também. O que você enxerga já de inovação e tecnologia impactando tanto a padronização quanto também a parte de engenharia de valor? Vou só fazer um paralelo. Se a gente pega a indústria automobilística, né, ela conseguiu integrar a cadeia de fornecimento, agregando tecnologia e inovação. Como é que você enxerga a nossa cadeia com relação a isso? Excelente, Bruno. Excelente pergunta. Bom, aí um buraco um pouco mais embaixo, né? Quando você fala de falar em indústria de papel e celulose, na nossa área, e o Brasil, diga-se de passagem, nada de braçada, que a gente tem fibra curta, do eucalipto. Exato. Em 5 anos a gente colhe. Na Europa demora 70 anos. Né? Então, assim, nossa indústria de papel e celulose voa abaixo. Graças a Deus, está muito... Continuem, né? Está muito legal. Super automatizado. Você entra numa empresa de papel e celulose, impressionante o nível de automação que você tem. Sim. Mas tem uma diferença que, para mim, ela é brutal, que é o conceito de fazer negócio dessa indústria. Não que a indústria da mineração esteja errada. Nada disso, pelo amor de Deus. Eu sou apaixonado. Se eu falar mal da mineração, vocês me expulsam do podcast. Mas, por exemplo, existem players globais que fornecem a usina toda. Então é diferente. Solução completa. Solução completa. Já gerada. A Z. Aqui, ó. Entra aqui a fibra curta, o eucalipto, sai aqui o papel, né? Assim, bem, de uma forma simples. Tá? Então, quando essa empresa tem essa capacidade de entregar uma usina toda, ele é um integrador. Então, ele conecta o ponto A com o ponto Z e todos os pontos intermediários numa malha de automação. E ele sabe como é que cada equipamento, cada instrumento, cada sensor se conversa e tem que se conversar para ter uma usina perfeita. Dentro do nosso papel na mineração, esse é um desafio que eu vejo. Por quê? Você tem vou falar da usina, né? A britagem da Metso, a moagem de outro fornecedor. Tudo muito particionado. Particionado. E as empresas não sabem como que o outro funciona. Então, sistemas, né? Eu vou fazer uma automação dessa usina. Mas aí tem que entrar uma outra empresa especialista conectando esses dots. Mas, entende? Então, esse é um integrador. É uma maneira diferente de fazer negócio. Tá? Então, assim, só trazendo um pouquinho do desafio. Mas é possível? Tem avanço? Muito. Talvez em plantas... Aí, depende, a gente está falando da complexidade de plantas. Você vai ter plantas enormes, gigantescas, com alto volume de capa e eventualmente plantas menores, né? Talvez em plantas menores... Pode ser viável. Aí vai numa visão mais de negócio do que uma visão que puxa o técnico, né? Exato. E acho que era importante ter um comentário, né, Takeda? Acho que a própria Metso evoluiu nesse aspecto, né? Também de solução integrada, né? Acho que talvez até importante você comentar um pouco sobre isso, né? Sobre a engenharia, a montagem, o fornecimento, etc. Sem dúvida. Assim, evoluímos. Acho que a empresa, como portfólio, ela tem essa visão, né? Eu falo que o finlandês ele tem muita coragem, né? Os nórdicos, no geral, eles são desenvolvedores, né? Assim como hoje em dia China, Japão, Alemanha, os próprios Estados Unidos são desenvolvedores de tecnologia. E o Brasil também. Mas ainda tem a questão da cultura. Isso. A Metso tem, sim, hoje, condições de fazer plantas completas. Mas a cultura não é assim que se faz negócio. Entende? Exato. Você tem uma engenharia, FEL1, você falou muito bem, né? FEL1, FEL2, FEL3. Tem os long lead items, são aqueles equipamentos que demoram mais para eu entregar. Então, normalmente, o pessoal gosta de comprar antes, porque aí contribui com o fluxo de caixa. Sim. Mas existem maneiras... Busca também de baratear o projeto. Baratear o projeto. Faz quebrando com o objetivo de baratear, só que no final a visão é diferente, né? Exato. Ô, Gustavo, você... Igual o Eduardo, agora você foi direto com o dedo lá colocou o dedo na ferida, apertou. Cara, eu acho que assim,
tem que fazer um projeto com custo adequado. Eu não tenho dúvida disso, gente. Sim, A gente óbvio. ninguém está rasgando dinheiro, claro, né? isso é Pô, premissa, né? Premissa. E a gente tem essa responsabilidade de saber que se eu também não tiver um preço adequado, o cliente não vai comprar. Não é porque a meta só... legal, mas né, eu tenho que trazer valor, agregar valor nisso tudo. Sim, sim. Isso faz parte do jogo. Mas aquela diferença, assim, comprar a qualquer custo, esse é complicado. O problema é que o olhar não é no custo do projeto como um todo. O olhar eu estou na fase de engenharia, como que eu economizo na engenharia? Exato, por partes. Eu estou na fase de comprar equipamento, como que eu economizo na compra de equipamento? Exatamente. Só que se você for ver o ciclo de vida todo, essa economia que você está tendo aqui, de engenharia e fornecedor, você vai ter estouro lá na parte da construção e montagem, que é onde é o custo maior. Exatamente. Né? E aí você trouxe um pouco da visão da indústria papel e celulose, né? De adquirir a planta inteira. E basicamente é o conceito do AWP lá de trás, que é uma metodologia voltada em colaboração, que é justamente isso. E como é que ele foi desenvolvido? Foram por grandes EPCistas que tinham um entendimento de que, como o projeto está todo comigo, faz sentido eu ter um desenvolvimento maior em engenharia. Faz sentido eu desenvolver a parte de suprimento de fornecedor, porque tudo que eu engenheirar bem aqui, se tiver êxito aqui, lá na frente eu vou ter uma economia. Com certeza. Quando a gente olha tudo particionado, aí eu vou querer... Começa a dificultar. Vou querer sempre apertar aqui na engenharia. Além da vou querer dificuldade apertar de no gestão, fornecedor. né? Dificuldade de gestão. Exato. Assim, não estamos querendo provocar e Claro, mudar claro. a forma. Não, Não é sim, isso, mas claro. convidar os stakeholders que estão Pra nos repensar. assistindo. Eu acho que assim, colocar na mesa, né? Sim, eu tenho debater. Marcelo é um grande líder na Metso, eu adoro ele, um cara muito para frente, né? Eu vou fazer, Marcelo, grande abraço. Marcelo fala uma frase que eu adoro. Se você tem um peixe podre na mão, coloca na mesa. Mas coloca em cima, não põe embaixo, não. Se você esconder o peixe podre, meu amigo, Você não vai usar. daqui um mês ninguém mais entra no escritório, né? Vai todo mundo exato. embora. Exato. Se você colocar em cima da mesa, ninguém vai aguentar, então não, vamos matar ele agora. Todo mundo junto. Exato. Então, o que nós estamos fazendo isso é aqui, convidando os colegas a repensar. Não quer dizer que está certa a indústria de papel celulose, e tá, pelo amor de Deus, não é isso. Não. Sim. Eu vi cada especialista técnico, que você falou lá atrás, Exatamente. com a comunicação neutra, né? E, de novo, mesmo que fazendo dessa forma, particionado, então uma britagem de dentro da usina, né? Sim. Quanto mais conhecimento as integradoras de automação tiverem Perfeitamente. dos instrumentos de cada equipamento, do que tem que ter de informação de processo para que a equipe de processo possa atuar. Sim. Pô, pessoal, vai entrar um minério diferente aqui. Opa, o pessoal já sabe, ali, a moagem já está calibrada dali para frente, na usina de concentração, seja na separação magnética, na flotação e tudo mais, na lixiviação, o pessoal já saber o que vai entrar e já se preparar para aquilo. Exato. Prever, antever o que vai vir. Né? Esse seria o mundo ideal da mineração para você certeza. manter os níveis de consumível baixo, para você manter uma produtividade no mesmo nível e tal. Então, isso você consegue com automação, com instrumentos, Sim. né? com conectado com a lavra. E tudo isso é automação. E o conhecimento, eu acho que é uma das barreiras também para você conectar, ou alguma empresa que consiga conectar todos esses dots, colocar na mesma caixa e falar, vamos fazer uma automação bacana aqui dessa usina. É possível, né? Mesmo do jeito que a gente trabalha hoje. Tá? Então, mas é uma jornada. É uma jornada, É uma jornada. A gente tá quase um webinar de AWP aqui, hein? Tá achando? Não, tá bom. Nossa, Vamos tá fazer. legal. Vai convidar a gente. Tá aqui. Não, Tô à porque disposição aí. Aí, fica à Bicalho. disposição. Próximo webinar de AWP pela Instituto. Chama o Tatiana Vamos lá, aqui. querido. Vai ser Ele um vai dar um prazer. show de bola. Vai ser Pô, prazer. fala basicamente, né? Que bacana, cara. Muito legal. Um tema que eu estava comentando com o Edu também no café da manhã é relativo a pessoas. Eu queria explorar esse ponto de pessoas também. A gente estava falando isso, né? Excelente. Como que, e também essa também é uma pauta do C2. Você falou do C2, né? C2 a gente tem uma pauta de produtividade, olhando a colaboração, e a gente tem uma pauta de pessoas também, de talentos, né? Excelente. Como é que você enxerga esse momento nosso, Brasil, em relação a talentos? E quais são as boas práticas que a Metso, né, indo em áreas remotas, ou na área de engenharia, ou como gestora de uma implantação de projeto, tem tido, né, no dia a dia? Excelente. E eu acho que é importante também, Takeda, aproveitar aí os telespectadores, né? O que você daria de conselho para quem está começando Claro. na área de engenharia e tem interesse aí nessa parte aí de fornecimento, engenharia de uma maneira geral? Excelente. Não, muito boas perguntas.
Bom, vamos falar de pessoas, né? Hoje a Metso tem em torno de 1.800 funcionários no Brasil. Temos aí, né, fábricas, centros de serviço, né, escritórios, onde a gente tem técnicos especializados. Esse tema ele é um desafio para o Brasil todo. Para o mundo, né? Para o mundo. Sim. Mas eu acho que no Brasil a gente carece assim, de um nível educacional mais alto. Acho que a gente melhorou demais. Né? Quantas universidades a gente tem hoje? Quantos EAD a gente tem hoje? Quantos cursos profissionalizantes? Então, assim, a informação, né? LinkedIn, a internet, de uma forma geral, se bem usada, tem muita informação. Certamente. Mas a gente ainda carece de uma educação de base mesmo, gente. Vamos lá. Sim. Pega hoje países como Índia e tal. Então não vim falar disso, de educação, mas a gente carece. É uma dor. Estamos sentindo isso, né? Bom, o mercado tem essa carência ainda. E para crescer, a gente precisa ter mais gente qualificada. Não tem jeito, não tem outra forma. Né? Então, sim, a Metso tem vários programas, né, de treinamentos interno, troca de experiência. Nós acabamos de montar um programa chamado User Meeting, que a gente convida clientes que usam equipamentos para colaborar, contribuir e compartilhar. Pode até falar mal, a gente tem problema, quebrou a máquina aqui da Metso, aconteceu isso, minha experiência foi essa, como é que resolveu, como é que não resolveu, qual é o desafio. A gente montou já 2 User Meet, um para moagem, um para britagem em Belo Horizonte. Bacana. Muito legal o evento, a gente convidou profissionais de todos os clientes, empresas de engenharia, consultores, pessoal da Metso. Então, para discutir mesmo, assim, ó, como eu falei, genuíno, neutro. Não é para falar bem ou mal de um ou outro, é para tocar no assunto técnico. Como é que a gente resolveu um problema X em tal lugar? O pessoal falou, pô, que legal isso. Porque é troca. Troca. Sim. Então, eu acho que mesmo com os profissionais que já estão no setor, ainda há muito essa carência do benchmarking. De aprender com o outro. Né? Eu acho que a gente precisa fomentar isso mais. Fomentar para a mineração brasileira ser melhor. Sem dúvida. Aí temos os jovens, muita gente nova entrando no mercado. Então, a Metso tem um programa interno, um programa social, Projeto Pescar. Várias empresas aderem ao Projeto Pescar no Brasil. Muitos dos jovens acabam sendo contratados. Né? São jovens que passam um ano na empresa, tendo aulas de várias disciplinas, inclusive técnicas de mecânica, né? Técnicas do que a gente faz na nossa indústria. Eles ficam um ano com a gente, é extracurricular, eles vão para a escola normalmente, são jovens que estão estudando. Então, assim, é um programa social que a gente faz. Né? E a gente tem parcerias, né? Parcerias diversas para fomentar. Né? Agora, tem oportunidade também, Bruno. O que a Metso fez? Tem uma linha de serviços nossa que a gente presta serviço no campo para o cliente. Eu entro com asset, eu levo o britador, a equipe, as peças e falo, cliente... preciso britar um estéreo, material aqui e tal, beleza. 2 anos eu mato essa pilha aqui, por exemplo. A gente leva tudo. Essa turma que vai fazer a operação, o pessoal Metso, é o pessoal que está aprendendo a operar. São muitos operadores que depois a gente disputa com as mineradoras. Porque às vezes vou dentro de uma mineração com expertise própria, eles são profissionais que têm a oportunidade de aprender como minerar de verdade, como ele faz ali um controle de uma britagem e tal. E tudo automatizado, tá? Falando um pouquinho do desafio da questão... Nós temos uma sala no nosso centro de controle operacional avançado em Sorocaba que controla essas máquinas de longe. Pô, tá esquentando aí o óleo, aquecendo o óleo do bancal. Pô, tem algum problema aí já... Imediatamente o pessoal já toma uma ação. Então, assim, a Metso está também colhendo frutos de oportunidades porque existe carência no mercado da questão de mão de obra. Então, a gente está qualificando mão de obra internamente. Já temos hoje mais desses 1.800, eu acredito que em torno de 400 pessoas já estão com o nome Metso dentro do site. E está aderido no dia a dia no dia a dia dentro das minerações, atuando. Né? Bom demais. Aprendizado, hein? E precisa fazer muito ainda. O Brasil vai crescer muito na mineração. Para quem está começando, Dudu, que você perguntou, Sim. Gente, o que eu posso falar é estudem. Boa. A galera precisa aprender inglês. Mas agora tem o fone que já traduz. Beleza, é legal, vai ajudar muito na comunicação. Vai ajudar. Já está ajudando. Mas aprenda a falar inglês. É legal, é bom ter o inglês. Né? Fluente, é bacana. Outra coisa, foca numa área. Né? Eu acho que os jovens estão aí, o que eu faço? Foca numa área, estuda essa área que tem oportunidade. A mineração vai crescer muito no Brasil, um país que tem minério, o minério da transição energética está aqui. Pouco explorado ainda, né? Eu sou apaixonado, né? Então, se deixar eu falar, eu vou trazer todo mundo para a mineração. Mas é muito. É um ramo muito legal. Tem oportunidade.
Eu queria puxar não sei se você ia puxar um outro ponto aí. A gente falou que falar de mercado também, né? Você, como uma área comercial, né? Sim. E você é um cara super bem relacionado, você está escutando tudo que está acontecendo no mercado. É né? verdade. Então, como é que você enxerga o nosso... Até um pouco do nosso preâmbulo. Como é que você enxerga no movimento de mercado? A gente está no início agora, né, do ano. Sim. Movimentações. Então, ano passado a gente viu uma tendência do minério de ferro. A gente falou, inclusive, na Exposebran, né? Minério de ferro caindo, mas sempre tem... Cobre, né? A gente tem um momento de alto preço de minério, ouro também. Como é que você enxerga o nosso minério hoje, Brasil? E até esse convite que você fez agora para a nossa audiência em relação ao mercado de mineração, ele é um mercado que tem muito investimento em projetos de capital. Então, É verdade. como é que você enxerga hoje o nosso momento de mercado? Aqui Excelente, Bruno. Eu vejo o momento como positivo, tá? Eu acho que nós passamos aí... Bom, mercado da mineração, eu estou há pouco tempo. 16 anos é pouco tempo. Mineração está aí desde, né? Mas tem altos e baixos. É cíclico, né? É Mercado de cíclico. commodity. É cíclico, gente. Não existe, vou crescer sempre. Não. Sim. Mas qual é o segredo do Brasil? A diversidade. É. Diversidade é tudo. A gente tem tudo, né? Minério que o Brasil não tem, né? Até potássio a gente não explora, mas tem. Então, assim, até o pessoal da Potássio aí, pessoal. Brasil Potássio. Vamos lá. Loazia, aquele abraço. Fazer esse projeto aí, meu amigo Espechite, né? Adriano. Gente, assim, o Brasil é diverso. Está aqui, está no nosso solo, está na nossa mão. isso aí. Então, assim, o ambiente para investimento, ele é bom. Sem dúvida. Ele é bom para o investidor. Né? Tem uma segurança. A gente hoje. tem uma segurança. Assim, Exato. né? A gente passou na época da discussão do Código da Mineração, aquela época estava mais um pouco... o pessoal não sabia, porque tinha um código de como ia reger a mineração que não estava definido. Você vai pôr seu dinheiro ali? Depois que se definiu, estabeleceu, temos outros desafios. Claro. Logística, né? Energia... Sempre tem desafios, né? Sim, questão do licenciamento. Embora temos escritórios excelentes no Brasil que suportam as empresas para poder fazer o que tem que fazer, da maneira como tem que ser feita, para ter o licenciamento. Então, tem muita gente com expertise muito boa, inclusive um podcast que poderia fazer um link. Aí depois eu deixo o nome aí. Por favor. Vamos falar. Falamos Então, até assim, Falamos sobre também. então, assim, tem muitos stakeholders legais que podem contribuir. O Brasil está muito bem. Eu acho que o ano começou bem. Tem muita empresa ainda falando investimento e eu estou no mercado, eu sei, de ferro, de cobre, de ouro, né? O lítio, né? Vale do tá lítio. aí. Eu diria que assim, o lítio está num patamar legal. Infelizmente, o preço, né, deu uma baixada, mas tem tudo para dar certo. Tem mercado, Tem mercado e a transição energética está aí. Né? Exato. O Trump não quer, né, falou que o petróleo é importante também. Se a gente deixar o petróleo, não vai ter podcast, não vamos ter luz, gente. Então, o petróleo faz parte da cadeia. Mas a gente também entende, né, que combustível fóssil ele polui mais. Então, a gente precisa buscar essas alternativas que estão crescendo muito e vão crescer cada vez mais. Claro. Então, assim, eu vejo o Brasil como positivo. É isso que eu quero dizer. Boa. Eu sou um cara otimista, mas se a gente estivesse na pior, eu ia falar também, né? Mas acredito sim que... Vem para mineração, pessoal. Vem para engenharia. Vem pra Não, mineração, vem pra mineração. eu acho que nós temos um caminho bem legal para frente. Tá? E aí? Excelente, hein? Falei contigo. Valeu 7 anos de espera? Pô, 7 temporadas. 7 temporadas. 7 anos, não. 7 temporadas. 7 temporadas. Valeu, 7 temporadas. Mas eu estava me preparando 7 acho que temporadas você para veio poder vir escutando aí. aqui. Melhoramos, É isso graças aí, a Deus que a daqui gente melhorou. melhorou, né? Não, acho que foi por isso. A gente falou assim, deixa a gente estar afiado para trazer o Takeda, porque aí sim, personalidade. que aí vai ser Tá bom. aqui, né, agora? Prazer ter você. Bom, vamos baixar fazer o GPT, resumo da nossa bora. conversa? Vamos lá. Nossa, esse resumo também foi pesado aqui. Esse dá o livro, hein? Vamos lá. Vou responder o que foi útil para mim em relação ao resumo aqui. Conversamos com o Ricardo Takeda, da Metso. Conhecemos um pouco o histórico profissional dele, início no comércio, vendendo ovo, tênis. Isso me interessou. Depois eu queria um benchmark seu aí, né? Quem sabe no futuro. Falamos depois sobre o início da engenharia dele, a área comercial e como ele ingressou na Metso. E aí conhecemos um pouco da Metso, né? A gente já conhecia, mas a nossa audiência aí quiser entrar... Vimos que a Metso cuida bem do profissional, né? Super, tá bem. Estamos interessados nisso. Empresa, Tá vendo? Né? E aí falamos sobre os stakeholders de mega projeto, desafios de comunicação, como que a gente desenvolve melhor essa comunicação entre os stakeholders. Aí falamos com o Eduardo também a visão do owner em relação à colaboração, a visão do fornecedor, necessidade de olhar a padronização para melhorar o time to market.
Takeda trouxe uma parte importante, a importância da humildade, porque isso vai trazer agregação de valor para o cenário, né, para essa parte de colaboração. Verdade. Falamos sobre obstáculos da comunicação, e aí a questão de como quebrar isso, a questão cultural ser muito forte. Um pouco da comparação Brasil-mundo nesses obstáculos, como desenvolve a comunicação. E o Takeda focou numa parte muito interessante também. Ter coragem para mudar. Isso é legal. Porque isso é legal. é essencial, né? Verdade. Falamos que, de certa forma, a nova geração que está chegando aí está impulsionando isso. Acho que isso é um ponto positivo. E também os benchmarkings, a informação que está aí no dia a dia. O Veruncast é uma informação que está tentando ajudar isso, né, pessoal? Então, Disponível. vamos com a gente. Episódio, né? Vamos com a gente. Toque no sininho. Isso aí. Passamos pela tecnologia impulsionando o setor, a importância da integração e, no final, fizemos um debate aqui sobre pessoas, sobre capacitação, como evoluir, as iniciativas da Metso em cima disso, o projeto Pescar. E aí terminamos com a situação da mineração hoje. Que baita episódio, hein? Falei. Muita Deu coisa. quase 7 temporadas de episódio. Poxa vida, cara. Não vamos esperar mais 3 temporadas para trazer. Para ter mais parceiros de equipamento. Isso aí. Tecnologia também, tecnologia. né? Acho que como integrador. Sem dúvida. Edu, o que foi útil para você, meu amigo? Cara, eu gostei demais aí, né? Ainda mais participando aqui junto com o meu parceiro de verdade, né, Takeda? Já tem algum tempo aí que a gente já tem um contato profissional bem interessante, está na companhia de todos vocês. Acho que a questão, principalmente aí do que o Takeda, gostei muito do termo da comunicação neutra, né, que ele citou, então a questão da humildade, da colaboração, de toda a parceria, da padronização, que é um ponto latente que a gente já vem escutando de todos os parceiros aí, né, e partes envolvidas na parte de gestão de projetos. Então acho que foi a parte mais interessante aí. Obrigado demais, Takeda, pela presença. Eu que agradeço mesmo. E você, o que foi útil? Deixa nos comentários, siga a gente e compartilha o episódio, pessoal. Não, mas vamos Antes de pensar terminar, o que foi útil pro Takeda, né? Takeda, o que foi útil para você, Takeda? Cara, é um prazeraço estar aqui com vocês aqui da Verum. Eu sou fã, tá? Acho que vocês fazem um trabalho bacana e tem, assim, contribuído demais com o setor. Isso não estou fazendo propaganda free, não. É de verdade mesmo, é genuíno, né? Como eu disse, e acho que vocês têm que continuar trilhando. Então, muito obrigado. Muito legal. E queria fazer um convite aqui para o Davi Hélio, para a gente fazer uma... Não é uma partida, né? Porque eu sei que ele é praticante do... Beach tennis. Não é beach tênis, é mais o... Ah, sim, do... Squash. Não, aquele de praia, gente. É o... Frescobol. Produção. O Davi não tem muita habilidade no tênis, não. Aí ele foi pro frescobol, beach tennis. É muito legal, porque o frescobol é um esporte de colaboração. Isso aí. Então eu quero fazer um convite para ele para eu fazer uma colaboração via frescobol. Tá feito. Aí o desafio. Convite feito. Agora antes de terminar, a gente queria que você lesse uma frase aqui de um pensador. Que eu acho que vai terminar bem. E conecta assim, quem que é esse pensador aqui, esse ilustre pensador? Então, excelente. Lê pra gente. Lê pra gente, por gentileza, Takeda. Então, vamos lá. Compreender as necessidades de nossos parceiros e compartilhar conhecimento é o que buscamos fazer sempre. Ricardo Takeda. A Verum Partners e a Verum Institute agradecem sua participação no Veruncast. Aí, Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu, Takeda? Obrigado aqui com vocês. Obrigado por estar Valeu conosco. demais. Muito bom. Muito bom. Excelente. Aí, pessoal, ativa o sininho. Coloca nos comentários qual é o próximo fornecedor que você quer estar aqui com a gente, que a gente vai buscar, o nosso Joel vai atrás, com certeza. Excelente. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá.
Até o próximo episódio.